Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha, uma bomba agora à noite, domingo à noite, e que eu tenho certeza que a torcida do Flamengo vai vibrar. E ainda digo mais, tem o dedo do Felipe Luiz nisso aí, ou seja, indícios de renovação. Flamengo quer a contratação de Caio Jorge. Jogador está ciente e quer jogar no Flamengo. Deseja se transferir do Cruzeiro para o Flamengo. Valores estão na mesa. O valor que o presidente do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, disse à época que aceitaria, o Flamengo está disposto a pagar. Olha que reforço de peso. Posso dizer a você tranquilamente, eu gosto muito do Yuri Alberto e tal, o jogador quer ir para a Europa, né? Não tem como convencê-lo de uma outra situação. Caio Jorge se joga naquela final do Mundial, num contra-ataque que teve com o Gonzalo Plata e que o Pedro não conseguiu chegar, o Flamengo ganhava o título. Se tivesse um atacante de velocidade, eu cito Caio Jorge porque ele é esse tipo de atacante que ataca o espaço que o Felipe Luiz pediu durante muito tempo e a diretoria não conseguiu encontrar. Eu quero perguntar a vocês vão saber aqui agora todos os detalhes dessa grande bomba do domingo que nós estamos trazendo para vocês. Vou pedir para que vocês deixem um like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir, vai lá em Belo Horizonte e volta daqui a 5 segundos com informações do Mengão. Enquanto isso, mete o dedo no like. Galera, primeiro de tudo, né, eu queria saber do público. O torcedor do Flamengo vai colocar aí. Você acha que vale a pena a contratação do Caio Jorge? O Flamengo deve investir para a contratação do jogador? Valores que o Flamengo está disposto a pagar: 30 milhões de euros, 195 milhões de reais. Quando a gente fala valores desse tamanho, muita gente pode... por esse valor não vale tal. Gente, eu penso sempre o seguinte, o Flamengo não é banco. Se tem para gastar, que gaste, mas gaste de forma correta. O Caio Jorge é um jogador que já chegaria adaptado ao futebol brasileiro, um jogador que é exatamente o que falta para um Flamengo brilhar na temporada, né? O que faltou em 2025, talvez, para a gente poder ter mais uma estrela aqui no peito. E é um pedido do Felipe Luiz, que pede a todo momento, desde a gestão anterior, quando ele viu que ia perder o Gabigol, um jogador com essas características. Exatamente as mesmas características de Yuri Alberto, Roger Guedes e Caio Jorge. Eu sempre achei o Caio Jorge muito difícil a contratação, porque o Pedrinho tem muito dinheiro, né? O dono da SAF do Cruzeiro e tudo, e não iria liberar com facilidade, mas ele precificou, ele colocou valores superiores a 30 milhões de euros, eu vendo. E aproveitando a boa relação que ele tem com o Mbappé, a coisa pode acontecer. Caio Jorge que entende, segundo a gente apurou aqui, para poder ser justo, né? A notícia foi dada em primeira mão pela ESPN, então isso a gente tem que dizer aqui, apuração do André Hernan e Bruno Andrade e Felipe Silva, tá? A partir dessa informação a gente foi tentar os nossos contatos e Caio Jorge entende que jogando no Flamengo, mesmo que seja 4 meses, para a Copa, né, para uma convocação final para a Copa do Mundo, ele eleva muito as chances de chegar à Copa do Mundo e disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. As chances são muito maiores do que ele jogando pelo Cruzeiro. Então, ele está extremamente empolgado com essa possibilidade e quer realmente vestir a camisa do Flamengo. Vai conversar com o Pedrinho nos próximos dias para dizer isso
pessoalmente para ele. E aí entra um outro lado que muita gente não parou para perceber. Eu vou falar esse outro lado já já, para não sair da notícia do Caio Jorge. A notícia ela surgiu como uma bomba na noite de domingo e ela saiu, como falei, né, da ESPN. Flamengo procura Caio Jorge e topa pagar até 196 milhões de reais para o Cruzeiro para ter o jogador. Galera, coloca aí nos comentários. É uma boa Caio Jorge? Sim, não? Comenta, participa. O último vídeo que a gente fez bateu mais de 1.000 comentários. Isso é maravilhoso para a gente poder entender. Eu li e comentei quase todos. Então vamos lá. Flamengo resolveu entrar na disputa por Caio Jorge e se colocou à disposição de pagar 30 milhões de euros, quase 196 milhões na cotação atual, fixos para o Cruzeiro. Segundo apurou a ESPN, a Raposa e o próprio atacante já estão cientes do forte interesse rubro-negro e agora aguardam a oficialização da proposta. Nos últimos dias, o West Ham, da Inglaterra, também tentou a contratação do jovem goleador celeste, inicialmente no empréstimo com obrigação de compra. Não houve acordo. O clube mineiro, vale lembrar, avalia o jogador em 45 milhões de euros e não tem interesse em reforçar um adversário de peso do futebol brasileiro. A chegada de um atacante de área para rivalizar com o Pedro é uma das prioridades da próxima temporada no Flamengo, que neste momento ainda trabalha para garantir a permanência do técnico Felipe Luiz. Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, de 23 anos, está no Cruzeiro desde 2024, quando foi contratado junto à Juventus, na Itália, onde ele também atuou pela Frosinone. O detalhe aqui importante que a gente tem que ressaltar e destacar é que é óbvio que o Cruzeiro não vai querer liberar facilmente um jogador para um rival direto, mas aquela história de que quem controla a operação, né? Quem controla o jogador controla a operação e o jogador quer muito jogar no Flamengo porque quer chegar na seleção brasileira, o jogador fez muito pelo Cruzeiro, a chance ela não é pequena, não. Ela pode realmente acontecer. Eu, quando vi a notícia no primeiro momento, falei, não tem como, Pedrinho e tal, aquela coisa, o cara tem grana, vai querer se reforçar e tal. Ele tem interesse em jogadores do Flamengo também. O Flamengo pode envolver jogadores na negociação, isso não está na notícia, isso aí é o que eu imagino que possa acontecer. Laterais, volantes, jogadores que o Flamengo, né, não tem interesse na permanência. E aí a gente mostra aqui o que o Caio Jorge fez esse ano no Cruzeiro, né? Um jogador jovem, que é exatamente na linha do que o Flamengo busca hoje, né? O presidente BAP, 23 anos de idade, 1,82 m, valor de mercado 22 milhões de euros, quer dizer, Flamengo pagando bem mais do que um valor de mercado. Jogador no Campeonato Mineiro, começou ainda devagar, dos 10 jogos, 2 gols. Já no Campeonato Brasileiro, ele simplesmente botou o campeonato no bolso, em termos de gols. Foi o artilheiro da competição. Dos 38 jogos possíveis, gente, ele jogou 33. Fez 21 gols e 8 assistências. São números cavalares para um campeonato tão difícil como o brasileiro e que o Cruzeiro, assim, fez um campeonato que ninguém esperava. Essa que é a verdade, né? Caio Jorge jogou, botar 90% dos jogos, 95%, isso é importante se destacar. E você olhando como empresário, como é o caso do Pedrinho, que é apaixonado pelo Cruzeiro e tal, mas como empresário, o Cruzeiro contratou o jogador por 7,7 milhões e 200, né, de euros, vendendo por 30, é um negócio lucrativo pra caramba. E aí ele pode buscar outros jogadores no mercado. Bom, e aí entra um outro detalhe que muita gente não percebeu. Talvez esse seja um dos grandes dificultadores da renovação do Felipe Luiz. Por quê? Quando eu fiz um vídeo mais cedo,
falando sobre o empresário que quer dificultar, que bota valores muito altos, que coloca multa rescisória para a Europa maior, né? Valores menores para o jogo, para o treinador sair. E caso o Flamengo mande embora um valor muito alto, enfim. Uma das coisas que o Felipe Luiz, quando deixou o último jogo do Flamengo, lá no Mundial de Clubes, disse que ele precisa ter um atacante que cumpra a função que a engrenagem do time dele precisa, que é um atacante de velocidade, um atacante que ataque o espaço, um atacante que possa fazer a marcação, pressão, enfim. E, claro, que o Caio Jorge faz tudo isso. O Caio Jorge ganhou a posição do Gabigol. Se você olhar, ele tem 3 gols, 3 partidas apenas no Campeonato Mineiro. Claro, foi contratado o Gabigol chegou com o status de ídolo. Chegou o Leonardo Jardim e falou, sai, Caio Jorge. Por quê? Entendeu? O futebol moderno hoje exige uma série de valências. O Pedro é o melhor atacante do Brasil? Sim, mas tem características diferentes. Com o Felipe Luiz, hoje, né, o Pedro vai disputar vaga com o Caio Jorge. No entanto, tem um detalhe muito importante. O Pedro não é um jogador saudável. Né? É uma pena ter que dizer isso, até porque eu adoro o Pedro, gosto muito do Pedro, mas, cara, olha quantas contusões o Pedro teve na carreira e tem, né? O Pedro já operou os 2 joelhos, ligamento cruzado. O Pedro tem lesões musculares frequentes, principalmente por conta das lesões ligamentares que ele teve. Então, cara, ele não consegue, não vai conseguir jogar jogos em sequência. O Flamengo precisa mesmo de um jogador mais jovem, um jogador com características diferentes. E aí, o nome do Caio Jorge surgiu como uma bomba no domingo, no dia de hoje, e a ESPN trouxe, a gente apurou que o jogador quer muito jogar no Flamengo. E aí, para você, vale Caio Jorge? Seria uma grande contratação? Elevaria o patamar do Flamengo? Coloca aí nos comentários, não esqueça de deixar o seu like. Deixa o like rapidinho aí antes de desligar. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.